Te contar uma coisa. Eu também assisto cursos online, mas muitas vezes eu acho muito difícil ficar lá assistindo a aula e continuar a assistir as várias aulas e fazer aqueles exercícios e chegar até o fim do curso. Muito difícil, porque tem tanta coisa para fazer e continuar ali. E aí eu fiquei pensando esses dias, e se o curso fosse ao vivo, e se esse curso que eu tô assistindo fosse ao vivo e tivesse o dia da aula com essa professora, com esse professor e com toda a turma junto, será que não seria melhor? E aí eu fiquei pensando, como eu poderia fazer isso no Sniper? Então, pegar as informações mais importantes, os exercícios mais importantes para você montar o seu planejamento, para organizar o seu método de estudo. E assim, no dia certo, na hora certa, na duração certa. E assim, é só aquele tempo, você não precisa passar vários dias distribuindo seu estudo, não. É naquele dia ali, com toda a turma. Então, você sente a energia de todo mundo ali, você participa do bate-papo, da conversa que acontece, e meio que vai evoluindo junto com todo mundo. Mas assim, não pode ser longo. Então eu pensei, tem que ser em 4 aulas, em um mês. Então uma aula por semana de 2 horas. E já precisa incluir a parte prática. Então tem a parte teórica, a parte prática, o tira dúvidas, tudo nessa mesma aula, nessa semana. E daí surgiu a ideia do Sniper Express, que vai englobar todo o conteúdo do Sniper em 4 aulas, direto ao ponto, já com os exercícios e totalmente ao vivo. E agora nós vamos ter a primeira turma, realmente a primeira turma do Sniper Express, do Sniper de Questões ao vivo, agora em dezembro. E a primeira turma é sempre especial, é a turma dos fundadores, é a turma que a gente tem o maior contato, porque é a turma que cria o curso junto, a partir das dúvidas, a partir das dificuldades, a partir da interação que a gente vai ter na comunidade também. Então vão ser 4 aulas nos dias 9, 16, 23 e 30, às 18h30, e elas também ficam gravadas, então se não puder assistir, tá tudo bem. E além do Sniper Express, você também recebe o Sniper de Questões completo, que é o Sniper normal, com todos os vídeos, com os workshops a cada 2 semanas, que também tem um conteúdo ao vivo, mas não é o conteúdo principal do curso. Vão ser outras oficinas, outras dúvidas. Então, por exemplo, workshop de como corrigir questões, workshop de análise de erros. Então, no Sniper você tem workshops mais pontuais, enquanto que no Sniper ao vivo, no Sniper Express, você vai ter todo o conteúdo passado de forma ao vivo em 4 aulas. Mas enfim, você ganha o Sniper de Questões completo, um pause também, entrando agora em novembro, e o Sniper reta final para usar no ano que vem, a partir de agosto, por exemplo. E aí provavelmente você está pensando, nossa, mas aulas em dezembro vai ter férias, vai ter praia, vai ter, sabe, tanta coisa, mas a ideia é você começar em janeiro com o pé direito. E assim, são 2 horas por semana que dá para você assistir mesmo da praia, mesmo das férias. Dá para assistir 2 horas e, sabe, ir com essa sensação de virar o ano já com seu planejamento pronto, já com o método que você vai estudar todo detalhado, certinho. Você já sabe o que você vai fazer. Você já tem uma noção do caminho que você vai ter no ano que vem. E isso, tanto se estiver começando ou recomeçando, ou voltando a estudar, você tem essa clareza, sabe? Isso é muito legal. Isso é uma coisa que é muito boa de fazer em dezembro. Então, é bem essa ideia de afiar o machado e começar janeiro, já assim, Sniper. E a aula 1 começa com a ideia do caminho. O caminho que você vai seguir desde onde você tá até onde você quer chegar, que é gabaritar. Então, como vai ser esse caminho para cada matéria? Então, as fases que você vai usar, ou quais matérias você vai priorizar, ver primeiro, quais assuntos vão ser mais importantes. Então, bem o caminho mais curto possível, o caminho mais fácil. Esse vai ser o objetivo da primeira aula. A segunda aula vai ser sobre as técnicas de estudos. E assim, a ideia sempre das técnicas de estudos é você, no mesmo tempo de estudos, então não aumentar seu tempo de estudos e muitas vezes até reduzir. Então, no mesmo tempo de estudos, como você pode reter mais? Como você pode aprender mais também? Então, vão ser técnicas, por exemplo, de como assistir aula, de como estudar em casa, de como distribuir o seu estudo para a revisão, assim, ser óbvia, ser fácil, ser simples.
e você, sabe, ir dormir à noite sem se preocupar com isso. E aí nós vamos aplicar para quem estuda em casa, para quem estuda em cursinho, para quem estuda por livros. E a terceira aula vai dar um passo além. E aqui nós vamos falar do método de cada matéria. Então, tendo essa base das técnicas de estudos, como você vai estudar humanas, como vai estudar biologia, como vai estudar matemática. E aí, cada aula vai sendo construída acima da anterior, até que finalmente a gente entra na última aula, que é o planejamento. E o planejamento amarra tudo, porque ele vai te dar o princípio. Você tem o seu objetivo e você tem o caminho. Como é que você vai seguir cada etapa do caminho e vai planejar esse caminho que você quer seguir. Normalmente, o que eu vejo acontecendo é o contrário. Então, você começa com um template de Notion, um template de algum planejamento, ou um planejamento pronto, que é pior ainda, e aí você faz o contrário, que é seguir aquilo sem entender direito quais são os objetivos, qual é o caminho mais rápido, mais fácil. Então, a gente faz o contrário. Primeiro o objetivo, depois o caminho e, finalmente, o planejamento. E aí vai ter a opção de fazer no papel, no computador, então no Notion, no Trello, no Airtable, realmente onde for melhor para você. E nessa primeira turma, nós vamos limitar em 100 vagas. Então, desde hoje que você está vendo esse vídeo, até 30 de novembro, são 100 vagas e é preciso entrar até 30 de novembro. E se você é sniper, já gosta do método, mas também se interessou por essa ideia de ser ao vivo, de ter essa energia da turma, você pode entrar também no Sniper Express só pagando a diferença e você ainda ganha um pause. E assim, a ideia do Sniper Express é a gente diminuir essas distâncias, sabe? É tudo tão distante online, cada um na sua casa, isolado. E aqui a gente tenta reduzir um pouco isso. Então você vai ter mais interação com os colegas, você vai se sentir parte da comunidade mesmo, sendo ao vivo. E você vai fazendo todo o seu planejamento e entendendo o seu método junto com a gente nas aulas ao vivo. E aí não vai ter como procrastinar, porque você só vai precisar clicar no link, aparecer com um papel e um lápis na mão. É simples. Então, relembrando que você ganha o Sniper Express, que são essas 4 aulas ao vivo. O Sniper completo, que inclui todas as videoaulas já lançadas e também os workshops a cada 2 semanas. Ou um pause, que é um programa de meditação e visualizações para estudantes. E o Sniper Reta Final, que é focado totalmente na reta final, em como você vai gabaritar o que você já estudou alguns meses antes da prova. E assim, o curso ao vivo é uma coisa que eu sempre quis fazer e agora vai acontecer e vai ser a primeira turma. E se você quiser participar junto comigo, junto com os colegas, junto com você e assim, com a comunidade, todo mundo interagindo, com os monitores, essa é a sua oportunidade. E assim, vai ser uma coisa nova para mim também, então eu tô preparando desenhos para ficar tudo mais fácil de entender, tanto as técnicas quanto os métodos. Então, assim, depois da aula você vai ter um PDF com desenhos. Sério, eu tô tentando não fazer em texto, fazer em desenhos, para ser muito mais fácil, para você bater o olho e já saber, ou já lembrar do método, já saber tudo que você tem que fazer de uma forma super, super fácil. Então, você pode clicar no link aí embaixo e entrar na primeira turma. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no Sniper Express. Tchau!